Vamos para a nossa segunda parte. Eu me empolguei ali no final, vi que já estava passando um pouco do tempo, esqueci de mostrar a carinha do Ciampa, né? Eu tenho seguido essa tradição. Esse é Antônio da Costa Ciampa, que eu conheci pessoalmente no encontro da Abrapso. Eu estava com o GT, eu e outros professores, sobre reconhecimento. Eu tenho trabalhado com a teoria do reconhecimento e ele também estava com outro sobre teoria do reconhecimento, que já é uma atualização, né, de algumas coisas que ele escreveu lá nos anos 80. E aí a gente pôde bater um papo por lá, né? Mas tive só esse contato com ele. E de vez em quando faço alguns trabalhos com orientandos dele e por aí vai, tá bom? Bom, deixa eu me diminuir de novo. Pronto. Aí a gente vai para a segunda parte, em que eu vou falar sinteticamente sobre algumas coisas mais ou menos complexas, mas só para a gente começar essa conversa, vocês saberem que essas coisas existem e ajudarem a gente mais adiante a pensar algumas coisas, tá? Então, do conceito às suas implicações práticas. Né? Primeira coisa que eu queria chamar a atenção é para o conceito de self. A tradução por identidade não é das melhores, mas é uma tradição no Brasil. E tem muita gente discutindo identidade em vários aspectos, mais próximos do construcionismo, às vezes num pós-modernismo mais avançado, né? Isso vem acontecendo em várias áreas, então vocês vão ter mil significados aí. E aqui eu vou trazer pelo menos um significado possível, é, que eu acho bastante interessante, com o qual eu venho trabalhando, então posso falar um pouco melhor para vocês e a partir desse vocês podem comparar com outros e pensar o que vocês concordam mais, né, o que responde melhor às questões que vocês se colocam. Então, a primeira coisa é esse conceito de self, né, que é uma palavra inglesa que é reflexiva, né? Então, quando eles falam myself, né? Estou falando assim, eu mesmo, como se eu estivesse me referindo a algo em mim a qual eu consigo me referir. Né? Então, não sou só eu olhando para o mundo, esse lugar que olha para o mundo, mas um lugar que consegue olhar para si mesmo. Né? Vocês lembram, né? Yourself, myself, herself, ou seja, ela mesma, né? Essa mesmidade, ou esse afirmar-se, ou esse refletir-se que aparece aí nesse conceito de self. Então é estranho, a gente não tem muito como traduzir, né? Mas dá essa ideia de algo maior do que o eu, às vezes, porque é capaz de olhar para o eu, né? Então é uma definição difícil e uma tradução difícil, mas o termo mais usado aqui, a origem do termo, viria de alguns psicólogos estadunidenses, né, que já já a gente vai ver as carinhas deles também, mas só para contar um pouco da história de como o conceito surge e como depois ele se desdobra, tá? Para chegar em algumas teorias contemporâneas com as quais eu tenho um pouco mais de afinidade. Então, esse conceito de self para se referir a si mesmo, então não o eu pura e simplesmente, né, foi uma proposta do William James, que em geral a gente vê muito pouco em psicologia. Né? A gente vê lá nos livros de história da psicologia, William James é um dos pais do funcionalismo, uma escola psicológica que foi importante, mas que não tem mais muito sentido, e aí a gente passa por outras coisas. Vocês já sabem que psicólogo contando a história da psicologia não é lá grande coisa, né? E, de novo, William James tem sido bastante estudado na filosofia, na sociologia e pouco conhecido entre nós na psicologia. Tá? Eu também não conheço muito do James, porque eu sou vítima dessas histórias, e graças a um sociólogo eu tenho estudado mais o George Herbert Mead, que eu vou falar um pouco mais, porque ambos são considerados pragmatistas estadunidenses. É, Dentre esses autores, né, nas bases filosóficas desse conceito, estão William James, o George Herbert Mead, o Charles Peirce e o John Dewey. O Peirce ficou mais no campo da lógica da ciência, a gente estuda menos. James era psicólogo, irmão do famoso escritor Henry James. O Mead foi tutor, né, foi professor dos filhos do James, mas eles não tinham tanta proximidade teórica, o Mead é mais próximo do Dewey, tá? Mas isso é tudo fofoca, talvez não sirva para nada, estou falando aqui porque veio na minha cabeça. Bom, o que interessa aqui é que para eles, né, a princípio, para James, o self é constituído por duas fases, que para a gente também é ruim de traduzir.
né? O me e o I. Então são palavras inglesas, né? Eu me lembro de uma música do Metallica, sim, eu gosto de Metallica, principalmente da primeira fase. Eu lembro que eu adorava essa frase em que ele canta, né, o James Hetfield canta Me, Myself and I. É irônico isso na música porque ele se refere a ele mesmo de três formas, né? Me, Myself and I, né? Ou seja, eu e eu mesmo, né? Ou seja, eu mesmo e eu mesmo e Irene. Esse filme é ridículo, mas vale a pena. Então, essa ideia dos conceitos de me e de I tem dois significados distintos que constituem o self. Para o James, o me é essa representação de mim que é construída a partir da representação dos outros, né? E o I é algo mais íntimo, é a minha experiência comigo mesmo. Então eu tenho vários me's porque as pessoas me olham de formas diferentes e me constituem nesse olhar, e eu tenho a minha singularidade. O George Herbert Mead, que é um cara bastante importante, né, como eu falei, bastante estudado hoje, e a gente viu que ele influenciou todo mundo ali, entre os marxistas e os construcionistas, né, ele muda um pouco essa concepção do William James, né. Então, para o Mead, que estudava Hegel seriamente, né, e que estudou com Wundt, a gente já falou disso lá na história dele, né, que ele estudou com Wundt, volta para os Estados Unidos e aí não contam a história dele como alguém que foi estudar com Wundt. Ele se questiona sobre algo básico, ele fala, como é que Wundt estuda a experiência e a mente humana como se ela fosse um mistério que surgiu e está lá e pronto. E o Mead fica muito encasquetado com isso, e ele passa 20, 30 anos dando um curso de psicologia social tentando dar conta dessa questão. E ele é tão influente porque ele acha uma resposta relativamente convincente, né? Que não dá para eu detalhar aqui, mas basicamente o Mead vai dizer que a solução para o problema de Wundt está em Hegel, né? E na ideia da luta por reconhecimento, ou seja, em que eu tento me transformar em alguém que ainda não é, a partir de alguém que já é, a partir do outro. E é nesse confronto com o outro que eu vou conseguir me transformar em alguém. Mas esse confronto com o outro é muito complicado, porque a princípio a gente não tem elementos de mediação eu-outro, né? A não ser o perigo de um com o outro ali, de um tentar negar a existência do outro. E então o Mead propõe algo que é revolucionário, que por isso muitos sociólogos retomaram ele, principalmente a partir da virada linguística. Porque para ele, o que vai diferenciar os seres humanos dos outros animais é a capacidade de compartilhar estímulos. O Mead foi chamado de behaviorista social porque ele usa uma linguagem behaviorista, né, a princípio, e os estudiosos de Mead não gostam muito dessa denominação, preferem chamar ele de um intersubjetivista prático, mas ele é conhecido como um behaviorista social, né? Então, para quem estuda behaviorismo social, vejam só, talvez seja aí um campo interessante de pesquisa e diálogo, né? O que ele vai dizer? O fato de a gente se comunicar, e ele vai dizer os animais já se comunicam de formas complexas, os seres humanos também, não é exatamente o que nos diferencia, né? A comunicação complexa se dá entre diversos seres. A grande questão é que nós nos comunicamos por gestos com os outros animais, mas a gente é capaz de compartilhar um gesto que nós emitimos com o receptor desse gesto, e esta reação ou essa resposta do receptor nos dá uma ideia de como a gente reagir diante desse mesmo gesto. E com isso, a gente vai construindo uma imagem de nós mesmos a partir das ações e respostas dos outros, nós vamos construindo nossas próprias respostas. Isso se dá pelo que ele chama de gesto vocal, ou seja, a possibilidade de que quando eu emito um som, e não sei que sou eu emitindo, porque ainda não tenho um eu, esse som é o mesmo estímulo para o outro e para mim. E da reação do outro, da resposta do outro, eu consigo ter alguma visão especular, digamos assim, de como eu mesmo estou reagindo àquilo. E isto vai possibilitar a uma comunidade de seres humanos
que certos estímulos sejam convencionados e que certos estímulos tenham respostas semelhantes, e isso é o que ele chama de origem da linguagem. Ele está traduzindo para uma linguagem mais ou menos behaviorista o expressivismo ou aquelas teorias da linguagem lá do Humboldt, do Herder, né, que influenciam o Hegel, e ele traz tudo isso para um campo do darwinismo, da biologia, mas ao mesmo tempo da construção do psíquico, né, que é genial. Né? Concordemos ou não com ele, é algo genial, e que vai trazendo essa possibilidade de entender como nós nos construímos enquanto mis a partir de como os outros nos veem. Tá? Então, nesse compartilhamento de símbolos, que chega ao compartilhamento de discursos, ele vai dizendo que os mis que nós vamos recolhendo, tal como o James falou, na verdade, são discursos, são significados que nós assimilamos. Né? E o why, para o Mead, é algo que escapa a esse discurso do me, é a espontaneidade. É quase um inconsciente, né, freudiano. Ele lia Freud, mas não era tão simpático a Freud, até apresenta uma semelhança ou outra, né? Mas ele vai dizer se AI pode ser biológico, pode ser aprendizagem que a gente não mantém, né? Não é algo que a gente fica pensando, pode ser herdado, pode ser adquirido, então não dá para saber. O why é aquilo que tem a ver com o nosso corpo, com a nossa espontaneidade, com a nossa criatividade, que está fora do controle do me, né, porque eu estou planejando falar uma coisa, posso falar outra, posso ficar vermelho de vergonha, não tenho controle sobre isso, mas quando as questões do why aparecem, e por isso a gente não é só reprodução da sociedade, a gente não é só me, porque senão a sociedade seria a mesma, né, o tempo todo, eu consigo pensar algo diferente, ser algo diferente, né? E trazer isso para o me. Então, há novidades e a criatividade que vai alimentando o me, que vem do why. Tá? Como é que isso acontece? Sempre em interação. E para o Mead é muito importante as fases pela qual a criança passa. Então, primeiro ele vai chamar de play, ou do brincar de papéis, que é quando a criança imita tudo o que ela vê. Né? Para quem já conviveu com criança sabe do que eu estou falando, né? Ela repete o que você fala, ela imita bicho, ela imita coisas inanimadas, ela imita, brinca de ser coisas. Esse brincar de ser coisas possibilita ela se colocar no lugar dessas coisas e ao mesmo tempo colocar ou aprender o seu lugar na relação com essas coisas. E assim o self vai se construindo. A outra fase da brincadeira que o Mead destaca é o game, que é o jogo. Então, a diferença do play para o game é que o game já implica regras. Né? E é um nível muito complexo, porque se no play eu estou só imitando, no game eu tenho que antecipar o que o outro faz ou o que o outro faria, e tudo isso dentro de certas regras. Né? Então, ele dá o exemplo do beisebol, que é um esporte que eu não consigo entender, mas a gente pode pensar no vôlei, no futebol, né? Porque quando eu tomo uma ação no jogo, eu preciso pensar a minha ação, antecipando a ação de diversos outros atores, para eu conseguir marcar um ponto, para conseguir defender, impedir que o outro time consiga o ponto. Entendem? Então há um complexo de relações e de regras que vão nos preparando para entender as regras sociais mais amplas, que ele chama de outro generalizado. Então é nessa capacidade de compreensão dos jogos, né, por meio das brincadeiras, que eu entendo as regras sociais. E posso chegar num ponto em que o meu me vai dizer assim, mas para eu poder ser alguém como eu gostaria, para eu me realizar, esse outro generalizado não está legal. Essas regras sociais não me deixam ser o que eu gostaria. E com isso eu vou lutar, né, para que eu seja reconhecido nos meus direitos, para que eu seja reconhecido na minha autenticidade e vou transformar esse outro generalizado em outra coisa. Então o Mead, ao mesmo tempo que está falando da constituição do eu, ele está falando em como esse eu apreende a sociedade e busca transformar essa sociedade, lutando para ser reconhecido e por grandes transformações. Ele dá exemplos de grandes homens, né, que foram capazes de mudar estruturas sociais imensas, Jesus Cristo, e aí a gente poderia
pensar em outros, né? Eu me lembro dele usar esse exemplo, não lembro outros, mas a gente poderia pensar no Gandhi, Martin Luther King, pessoas que vão, né? A gente viu aí na interseccionalidade quantas mulheres negras, a Sojourner Truth, né? A Lélia Gonzalez, são pessoas que conseguem transformações razoáveis e que vão convencendo, trazendo para outras pessoas outras possibilidades de representação de si mesmas e do mundo, tá? Então essa é a ideia aí, a princípio, do MID que eu queria trazer rapidamente para vocês saberem disso, né? Esse é o William James, viveu de 1842 a 1910, veja, a gente está falando lá do comecinho da psicologia mesmo, né? Já produzindo coisas muito interessantes, às quais a gente continua sem acesso. E aí o George Herbert Mead, né? Que é um grande autor, né? Eu tenho colocado ele entre os grandes. A gente fala aí de Freud, a gente fala do Skinner, a gente fala do Vygotsky, e eu acho que o Mead está aí, né, entre esses grandes e traz contribuições imensas, né? Viveu de 1863 a 1931. Só para eu mostrar para vocês aqui, antes que eu deixe de fazer essa parte fofoca, curiosidades, que é sempre bom, que dá um descansozinho para o cérebro. Este é o livrinho do Mead, né, que eu dizia que não existia em português até um bom tempo atrás, olha, Mind, Self and Society, do ponto de vista de um behaviorista social. Na verdade, eram aulas que ele dava e foi o Charles Morris, acho que está aqui, ó, editado e com uma introdução de Charles Morris, que era um aluno dele que pegou, assim, como o Mead escrevia algumas coisas, mas não escrevia muito, os alunos ficavam anotando as aulas dele durante muitos anos, e aí depois o Morris pegou todas essas anotações e organizou em tópicos e transformou nesse livro, né? Então imaginem, é como se a gente dissesse assim, sabe qual é o pensamento de Carlos? É isso que vocês estão anotando aí, né? E as pessoas vão ter que acreditar porque é o documento que tem, né? E pode acontecer de tudo, né? Desde absurdos ou maravilhas, assim, por exemplo, vocês anotarem ideias muito melhores do que as que eu estou falando e as pessoas acharem que foi eu que tive as ideias. Mas eu dizia que a gente não tinha esse livro em português porque a versão brasileira Herbert Richards, né, aquelas coisas, aqueles títulos malucos, não é atribuída ao Mead, mas ao Morris, como organizador. Aqui, ó, né? Então eu vivia procurando o Mead em português e nunca achava. E não procurava com outro nome, né? Quando eu passei num livreiro, eu estava num evento, passei por um livreiro e vi lá, Mente, Self, Sociedade. Eu falei, gente, que autor sacana. O cara pegou o título do Mead e escreveu um livro igual. Aí eu peguei o livro, comecei a folhear e vi que é o livro do Mead, só que a gente no Brasil faz isso. Aí agora, por exemplo, eu cito o livro, tem que estar Morris e não Mead, porque é o que está nas referências. Mas sim, temos, desde 2010 e eu fiquei acho que até 2015 falando que a gente não tinha em português. Então vejam como a gente fala besteira e como a nossa atualidade pode ser transformada e negada, e eu me tornei alguém que fala menos besteira nesse sentido. Bom, então tá, vamos lá, fofoca pura, né? Coisa inútil, só para descansar a cabeça um pouco, e vamos para a próxima parte. Que é bem complexa, a questão complexa de novo, sempre que a gente fala de Hegel o negócio aperta, mas eu vou tentar ser relativamente rápido e apresentar algumas ideias aqui para vocês, tá? Então, pensando de novo no conceito, as suas implicações práticas, a gente entra na questão do reconhecimento, né? A base do reconhecimento é justamente a de tentar mostrar que o ser humano não é um átomo. As teorias do direito e as teorias econômicas até o século XVIII, que é quando Hegel começa a escrever sobre isso, antes dele alguns outros autores também, mas não vou ficar entrando em detalhes, senão a gente perde muito tempo, partiam de uma visão atomista do ser humano, né? Ou seja, cada um é cada um ali, tem a sua natureza egoísta e tal, por aí vai, e de alguma forma se juntam para formar a sociedade. Hegel retoma uma ideia que é de Aristóteles e que é bem interessante, em que ele vai dizer, na verdade existe um grupo humano, um agrupamento humano, e é desta comunidade, ou nesta comunidade, que cada um vai poder se tornar um si mesmo, diferenciado. Então é esta possibilidade de estar na cultura e de
ser reconhecido por alguém como existente que possibilite que eu me reconheça como alguém, né? Isso é bastante complexo, né? E esse mecanismo é bastante complexo. E, de novo, Hegel sai de uma visão mais intuitiva e direta que a gente tem. Tipo, bom, mas eu estou aqui, aí eu conheço o outro, né? Só que a gente esquece todo um processo, que a gente já vai falar, que a gente leva uns 2 anos para construir uma ideia de eu razoável e daí poder falar. Então, antes da gente se tornar um eu, existiam outras formas de relação nas quais a gente foi se inserindo e essas relações possibilitaram a existência de um eu, né? A parte mais famosa do Hegel, quando ele fala sobre isso, está no prefácio de um livro dele chamado Fenomenologia do Espírito, em que ele tenta explicar a cultura, como a cultura se apreende a si mesma em diversos atores sociais, né? Que é a dialética do senhor e do escravo. E aí ficou muito conhecida. Todo mundo fala disso, todo mundo tem alguma visão hegeliana, né? Então Lacan fala disso, Marx fala disso, o Honneth, que a gente vai conversar, fala disso, Sartre fala disso, um monte de gente, né? Freud não falou diretamente, mas freudianos tentam aproximar, né, essa relação. Porque o que o Hegel vai dizer? O senhor só se sabe senhor porque ele tem um escravo. Então ele se reconhece como senhor quando ele lida com alguém numa outra condição, que é a do escravo. E o escravo só se reconhece enquanto escravo porque existe o senhor, né? E aí já há uma relação de desigualdade, de poder, e que cada um luta pela sua sobrevivência e constrói a si mesmo nessa relação. É uma relação em que ambos se alienam, né? Porque o senhor só vai conseguir se reconhecer como tal e se ver na sua superioridade, mas sem perceber a importância do escravo e de como esse escravo produz e o mantém, ao mesmo tempo que o escravo vai se colocar nessa posição com uma certa inferioridade e até com um certo privilégio porque ele está diretamente vinculado ao trabalho e às ações, né? Ainda que interrompido em muitas possibilidades, né? Mas essa ideia do senhor do escravo, em Marx, vai se desenvolver num outro contexto, na ideia entre proletariado e burguesia, né? E o que se tenta mostrar, o que o Marx tenta mostrar, que a gente viu, é que ninguém é um Robinson Crusoe que vive isolado do mundo, mas a gente só se percebe nas relações concretas de trabalho e é nessas relações que a gente assume uma identidade social e que a gente se percebe enquanto tal. E se não houvesse uma possibilidade de os proletários se reconhecerem como semelhantes e se juntarem para mudar as condições de exploração, seria catastrófico, como tem sido, né? Então, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas Hegel está discutindo que não tem como discutir isso no abstrato, né? As relações são de desigualdade e são nessas relações em que a gente vai se construindo, tá? Isso Hegel constrói no final do século XVIII, começo do século XIX. O Axel Honneth, que é um autor da terceira geração da teoria crítica, ali pelos anos 80, estava muito incomodado com o fato de que a teoria crítica ainda ficou muito presa à noção de que o sujeito revolucionário seria o proletariado, né? E ele vê os movimentos sociais surgindo e começa a repensar isso, e ele passa os anos 80 todo tentando achar uma solução para essa questão, que ele só vai encontrar em 1992, na tese de livre docência dele, que se chama Não Por Acaso Luta por Reconhecimento. E o que o Honneth vai trazer ali? Ele fala, essa ideia do Hegel de luta por reconhecimento é muito bacana. Só que a gente precisa entender que essa ideia que ele ficou conhecida na fenomenologia do espírito é uma ideia que ele já desenvolvia antes e talvez estivesse mais completa antes, nos textos anteriores. Porque ele está falando de um reconhecimento que acontece não só na relação senhor-escravo, mas em diversas possibilidades sociais. Então, primeiro nas relações afetivas mais diretas, então na família, no relacionamento amoroso, na amizade, depois numa situação jurídica, né, de um reconhecimento jurídico que me coloca num determinado lugar social e me diz quem sou eu como sujeito de direitos e deveres, e na solidariedade no cotidiano social, nas relações em que as pessoas reconhecem umas às outras sem ser tão próximas e já mediada pelas regras sociais, né? E aí quando ele vê isso,
ele fala, bom, isso vai mostrando que no cotidiano os diferentes grupos sociais têm elementos de luta por direitos ou de lutas por reconhecimento que estão em diversas esferas possíveis. E é aí que ele resgata o Mead como um autor que já tinha feito isso de uma forma muito bacana e mais, ele vai dizer, faltou algo de pensar essa afetividade mais de perto em Mead, e aí ele volta ou se volta para a psicanálise das relações objetais, mais especificamente para um psicanalista inglês que é o Winnicott. E já já eu falo um pouquinho sobre ele também, faço algumas fofocas, tá? Inclusive no contexto da UFS. Então, o Honneth vai trazer essa ideia de que a noção de reconhecimento necessariamente passa pela constituição de seres humanos, pela possibilidade de nós sabermos que somos alguém, mas não só, isso passa também pela condição de autorrealização, como o Mead falava, ou seja, de liberdade. Então, a noção de reconhecimento é uma noção que nos traz a possibilidade de sermos livres, de nos construirmos. O que nos impede nesse sentido, e nos impede coletivamente, não só psicologicamente, é o que ele chama de patologias sociais, ou seja, de fontes de sofrimento que são sociais, tal como a possibilidade de libertação é social, tá? Ou todo esse processo está envolvido em ações sociais e nos tornarmos o que somos a partir daí. Então são ideias muito complexas que eu estou resumindo para vocês saberem que isso existe, porque a identidade se constrói como essa metamorfose nessas relações de reconhecimento em contextos de poder e de desigualdade, né, mas como uma possibilidade de liberdade, ao mesmo tempo que tem diversos obstáculos sociais. E é isso que gera lutas sociais, não só do proletariado, mas dos diversos grupos. Tá? Bom, esse é o Hegel, né, que viveu de 1770 a 1831, né? Então a gente já falou dele lá como o cara que influenciou Feuerbach, influenciou Marx, e é retomado por esse cidadão simpático aqui, que é o Axel Honneth, que nesse momento fofoca. Posso dizer que já estive pessoalmente com ele também, apesar de ele não ter a menor ideia disso. Em 2003, eu estava terminando meu mestrado sobre Adorno, né? E o Instituto Goethe, que é um instituto de cultura alemã, que tem, né, em Salvador, tem em São Paulo, trouxe o Honneth para o Brasil, porque ele era o diretor do Instituto de Pesquisa Social, e nesse ano de comemoração do centenário de Adorno, ele praticamente viajou o mundo falando sobre Adorno, e ele fez uma fala sobre Adorno muito interessante, e eu estava lá, consegui assistir, comprei o livro dele, que é este daqui, deixa eu aumentar para vocês verem, comprei exatamente nesse dia, né? É o Axel Honneth, Luta por Reconhecimento, a Gramática Moral dos Conflitos Sociais. Só que levei alguns anos para conseguir ler o livro, né? Fiz doutorado, cito ele de passagem, depois eu vou começar uma pesquisa sobre ele mais diretamente na UFES em 2013. Né? Então, 10 anos depois que eu comprei o livro foi que eu consegui sentar para estudar mais seriamente. Né? Estou tentando entender até hoje. É um autor complexo, bastante promissor. E sim, não sei, já me perdi aqui nessa fofocaiada toda. Não, eu tenho um outro livro dele que eu comprei, esse não tem em português, só em inglês, eu comprei pela Amazon, e era um livro usado, então ele veio com uma dedicatória do Honneth. Eu não peguei dedicatória nesse livro aqui, porque não ia pegar fila lá, né? Nem lembro se fizeram autógrafo do livro. Mas aí tem lá, né, ele em alemão, Für Tom, né, para Tom, Axel Honneth. E aí eu digo para as pessoas que meu apelido é Tom, né? Então tem um livro que ele dedicou para mim. Bom, vamos passar mais rápido aqui para outros assuntos. Chega de fofoca inútil. Que é o ponto que eu queria chegar com vocês. Algumas outras contribuições, é muito rápido. O Honneth se dedica à psicanálise winnicottiana porque diz ele que o Winnicott é quem melhor traduz para o mundo empírico, né? Ele vai para o Mead por conta disso, para não ficar só nas ideias de Hegel, mas que traz para o mundo empírico as questões que o Hegel está colocando. Então, o Winnicott, vou acabar com ele aqui, né, mas só para vocês saberem que existe, porque possivelmente vocês não vão ouvir falar dele nas aulas de psicanálise, porque os nossos professores são lacanianos. Né? A gente tinha uma professora de filosofia, que é a Caroline Vasconcelos, que foi para a UESB,
e que trabalhava com Winnicott na filosofia e deu algumas disciplinas sobre o Winnicott no curso de psicologia. Ela e eu organizamos um colóquio Winnicott por 2 anos, né? A gente conseguimos trazer pessoas legais, mais ela do que eu, né? Eu ajudei. Porque ela é de sociedade que estuda o Winnicott e tudo mais. E com isso a gente teve um bocado de gente que se empolgou, fez TCC sobre, e eu tenho pouco espaço para falar de Winnicott no curso, então estou falando para vocês saberem que existem outras psicanálises tão interessantes quanto, ou mais, né, que a lacaniana, e que tem um diálogo com as ciências sociais muito forte. Né? Um dos cursos que eu dei nesses colóquios foi falando sobre o Winnicott e como o Honneth recorre a ele, como uma filósofa política muito importante nos Estados Unidos, a Martha Nussbaum, recorre ao Winnicott. Tem um grupo de estudiosos que lançou uma coletânea sobre a relevância do Winnicott para o pensamento político. O Anthony Giddens, que é um sociólogo importante, tem uma nota de rodapé falando do quanto o Winnicott ajuda a pensar a vinculação dos seres humanos com as instituições sociais e por aí vai. Né? Uma colega minha da USP associa o Winnicott com Walter Benjamin, né, filósofo da Escola de Frankfurt. Então tem muito estudo interessante, vale a pena você saber. Tem um universo sobre o Winnicott que não chega na Bahia, né, por conta da hegemonia lacaniana. Então saibam dessa existência. Quem quiser estudar mais ou bater papo sobre, eu estou tentando fazer esse movimento, porque eu acho que é bastante importante, apesar de não ser algo que eu me dedico totalmente, né? Então, qual é a teoria do Winnicott? O Winnicott parte do pressuposto que ele não leu Hegel, ele não estava nem aí para essas discussões. Né? As pessoas foram descobrindo ele e achando bacana, porque assim, ele escreve de um jeito que parece fácil, superficial, mas ele traz uma profundidade bacana. Ele é um pediatra, na verdade. Um pediatra que da medicina foi se aproximando da psicanálise porque ele ia percebendo os limites da pediatria no lidar com as crianças. E ele, quando começa a estudar a psicanálise, ele vai dizendo, mas assim, a psicanálise tem contribuições incríveis, mas os psicanalistas não têm a menor ideia do que seja uma criança. E então ele traz uma revolução para o campo da psicanálise, porque ele vai trazendo essa experiência dele com as crianças para um diálogo com a psicanálise. Né? E ele tem estudos muito interessantes, muito vinculados também à assistência social. Ele se casou com uma assistente social e ele pensa muito algumas coisas nesse sentido. Tá? E qual é a ideia? A teoria do Winnicott é uma teoria, podemos dizer assim, do desenvolvimento emocional. Então isso é muito importante para o Honneth, porque ele vai dizer, às vezes a gente não tem consciência da injustiça, a gente não tem essa leitura social por diversas coisas, relações de poder, desigualdades, etc., mas a gente tem sentimentos de injustiça, a gente tem afetos de luta por justiça que também não são naturais, mas os nossos afetos ou as nossas relações afetivas iniciais são extremamente importantes porque elas nos dão alguma base de confiança, de conforto e de amor que quando falta no futuro nos incomoda e nos faz lutar para conquistá-las. Por isso a ideia de um reconhecimento afetivo que precede o reconhecimento cognitivo, num sentido do MID, né? Um reconhecimento ético diretamente. Mas não dá para fazer muita essa cisão, porque o reconhecimento ético e cognitivo é ao mesmo tempo afetivo, moral. Né? Então, nesse contexto, o Winnicott é fantástico, porque ele praticamente traduziu a teoria hegeliana do reconhecimento à relação de cuidado com o bebê. Por quê? Ele vai dizer que quando o bebê nasce, ele já nasce ali uma pessoinha, mas totalmente dependente numa relação de mutualidade ou de dependência absoluta dos cuidados dos adultos, da cultura dos cuidadores. Ele usa a figura da mãe, mas a mãe é praticamente uma metáfora, ou uma metonímia, se preferirem, de todo esse cuidado com esse bebê. É nesse cuidado com esse bebê que se estabelece uma forma de comunicação por gestos muito sutil. Desde a forma de carregar, do embalar, do tom de voz, que ele dá nomes para isso, ele tem conceitos para isso. O conceito de holding, que é o conceito de segurar, mas não é só segurar o bebê. Né? É tudo o que envolve se segurar, o olhar, o cuidado de diversos sentidos, tátil, olfativo, tudo isso está construindo um ser humano ali. Né? Ainda que não seja uma comunicação consciente e explícita, né? Uma comunicação sutil. E é nesta comunicação sutil que se dá o reconhecimento.
Então, isso que Hegel não pode falar, porque ele está falando de conceitos filosóficos abstratos, o Winnicott traduz para a linguagem do cotidiano de como cada um de nós nos tornou o que nós somos. Né? E essa dependência absoluta vai gerando, pelo cuidado que a mãe tem, né, a mãe que antecipa as necessidades da criança, vai transformando para ela aquele ambiente num ambiente agradável, mas que está sempre satisfazendo ele. Então isso vai criando uma certa ilusão que o Winnicott diz que é saudável, mas que depois vai ser quebrada, porque essa mãe começa a não satisfazer algumas noções e é isso que vai possibilitando, essas falhas é que vão possibilitando o crescimento e o que ele chama de uma dependência relativa. Né? E isso é muito dolorido, mas é nessa dor, né, nesse sofrimento dessa separação e dessa onipotência, dessa ilusão constante, que a criança vai lutar por reconhecimento. E que ela começa a entender que ela é ela e a mãe é a mãe, ao mesmo tempo em que a mãe também vai conseguindo fazer essa separação, que não é simples. Né? E este processo todo, né, que vai ter a ver com essas relações concretas, vão construindo essa possibilidade de reconhecimento afetivo e de separação eu-outro, que vai dar a base para a possibilidade de existência de um eu que então vai conhecer o mundo. Né? E como é que a criança conhece o mundo? Vai dizer o Winnicott, pelo brincar. Talvez o livro mais conhecido dele seja um livro chamado Brincar e a Realidade. Poxa, eu não peguei ele aqui para mostrar para vocês. Né? E é muito legal. O título parece simples, mas o que o Winnicott está dizendo? Lembram lá, né, da construção pela linguagem, que a gente falava do construcionismo? Né? A realidade não é uma representação, mas é uma construção pela linguagem. O que o Winnicott está dizendo é que nós construímos o mundo pela brincadeira, pelo brincar. Né? E é nesse brincar criativo, e a criatividade aqui não é só do gênio que cria algo novo, mas é do criar-se a si mesmo, do criar o mundo, que se dá pela brincadeira. E quando a gente fala assim, o Winnicott parece um fofo, né? Porque ele escreve de uma forma fofa, né? O povo adora, ele está falando de criancinha. Ele diz que o referencial teórico dele é o Snoopy e o Ursinho Puff, né? Claro que não é, né? Ele é um cara muito mais sabido, mas ele tem essa coisa lúdica, né? Na própria escrita. Dizia ele que o processo de análise tem que ser uma brincadeira. Se não é uma brincadeira, alguma coisa está errada. Aí fica parecendo que é tudo legal, brincadeira, diversão, mas não é. Né? A criança brinca com coisas terríveis, com coisas densas, ela brinca de destruir, ela tem que lidar com angústias muito fortes. E é disso que ele está falando, e é com isso que a gente vai construindo a realidade. Tá? Então, essa ideia do Winnicott é muito interessante, e para aquilo que a gente vinha conversando, ele vai dizendo o quê? Ele usa exatamente o termo self. Né? Então, diz ele, essas relações constroem na gente uma possibilidade de espontaneidade, de autenticidade, de estar no mundo de uma forma única, que é o nosso self. Mas, se o ambiente, e isso é muito legal, porque ele está jogando a questão para as relações, não é? Está partindo mais ou menos do mesmo modelo que a gente está discutindo aqui. Se essas relações impedem este self de alcançar aquilo que dá gosto na vida para ele, né? Aquilo que o possibilita viver a sua própria vida, esse é um ambiente tantalizante. Isso vem da imagem da mitologia grega de Tântalo, que é um personagem que tenta experimentar as coisas, tenta pegar as coisas, não consegue, não sente o gosto. Né? E quando o ambiente não possibilita essas relações, ela acaba fazendo com que as pessoas reajam a esse ambiente, criando um self falso para proteger este self inicial, que por indução a gente chama de verdadeiro. Acho que ele não usa essa expressão, né? Mas essa diferença entre verdadeiro, ele usa assim, entre verdadeiro e falso self é interessante porque o que o Winnicott está contribuindo para a nossa discussão é que em relações de poder, nas relações em que os outros falam a gente sem deixar que a gente fale ou se expresse, a gente muda a nossa identidade e isso gera sofrimento, isso gera patologia. Né? O Winnicott dizia que para a gente conseguir lidar com isso, né, com as pessoas que tiveram seu desenvolvimento interrompido pelo ambiente, então ele está partindo de um modelo social do sofrimento e não de um modelo ontológico do sofrimento, né? Quando as pessoas interrompem essa nossa possibilidade, é que se forma a patologia. E a grande função da psicanálise, ou da psicologia de uma forma geral, seria proporcionar ambientes em que as pessoas possam reviver
esse seu desenvolvimento afetivo, né? E então ele tem uma passagem muito bacana em que ele diz o seguinte: as instituições deveriam ser ambientes em que as pessoas possam relaxar, em que as pessoas possam se expressar e se reorganizar, né? Se as instituições não forem assim, a gente vai ter uma análise que praticamente não vai funcionar. Ele vai dizer, não vai funcionar muito. A psicanálise vai tentar fazer isso e não vai resolver. Agora, se as instituições forem assim, provavelmente a psicanálise vai se tornar inútil. É o Winnicott que escreve, tá? Depois eu acho e mostro para vocês isso literalmente, porque às vezes eu falo essas coisas, o povo acha que eu estou inventando, né? Por quê? Ele vai dizer ele, porque as instituições vão dar esse espaço para as pessoas conseguirem funcionar. O Winnicott era um cara que às vezes ele não analisava a criança, ele falava com os pais e dava orientações para os pais, né, para os pais conseguirem transformar a relação com a criança e pronto, né? Ele não achava que tinha que ficar lá 10 anos, 20 anos fazendo análise, né? Às vezes funcionava assim também, né? Mas ele é um psicanalista, afinal de contas, ninguém é perfeito. Mas ele dá essa ideia de que provavelmente com as instituições funcionando assim, a psicanálise deixa de existir. Ele diz que não é uma má coisa, até porque a psicanálise é quase inacessível para as pessoas, né? Então, basicamente o que ele está falando, as instituições precisam se transformar em espaços lúdicos, ou espaços onde seja possível brincar com a dor, com o sofrimento, com a injustiça, para criar algo novo em si mesmo e no mundo, né? É muito bonito a forma como o Winnicott trata com isso, e eu tenho associado com um texto que eu gostei muito da Patricia Hill Collins, que eu mostrei para vocês, né? Que ela é uma autora do feminismo negro, falando sobre interseccionalidade, e ela conta a história da superação de muitas mulheres negras porque elas tiveram espaços seguros, espaços de reconhecimento. Ela usa essas expressões como os grupos de mulheres, os grupos de igreja, ou simplesmente como ouvir músicas feitas por mulheres negras que falam da sua condição, ou uma literatura de mulheres negras que possibilita fantasiar, né, e reviver esse sofrimento. Ela fala de como mulheres negras que não se conheciam se reúnem, se reconhecem nas suas semelhanças, riem, brincam com coisas muito pesadas e dali elas criam grupos que resistem e que aprendem a trazer para o mundo uma outra forma de ser e talvez por isso seja um dos movimentos mais fortes hoje, né? Com uma forma de funcionamento totalmente diferente, uma forma de lutar totalmente diferente, que tem muito a ensinar para a gente, tá? Então eu queria trazer algumas dessas ideias só para vocês verem aí, né? Então esse é o Winnicott, né? Ali fazendo o que ele mais fazia, brincar com crianças para poder auxiliá-las no desenvolvimento emocional delas, tá? Então acho que são muitas ideias aí sobre como entender a identidade, o self, né, que a gente pode conversar mais. Eu queria justamente trazer esses elementos, né, para a gente pensar algumas coisas e logo logo eu faço o próximo vídeo com os nossos exemplos cinematográficos e aí eu mostro mais algumas coisinhas para vocês. Até breve.